como é que tá sendo esse martírio masoquista? A ideia partiu do João. Problema técnico é uma coisa que eu convivo direto. E aí galera do canal MTG, eu sou Anderson Roberto, estamos no quarto dia da feira, infelizmente de novo tá acabando, só consigo pegar esse cara aqui para entrevistar no final da feira. Eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que o Diego Keber do Portal Adrenaline. Fala aí Diego, o que tá achando da feira? Cara, gostei bastante da feira esse ano. A BGS conseguiu criar esse espaço em que você tem muitas empresas relevantes, praticamente todo mundo está aqui, e quem não está, que nem a Nintendo, está começando a querer vir de volta, e um público muito grande, nós temos muita gente por aqui, então está sendo um excelente evento e gostei bastante da edição desse ano. Diga-se de passagem, eu também tô achando que a Nintendo tá vindo sondar, sabe? Cosplay é desculpinha, ver sondar como é que tá o mercado para de repente voltar. Cara, antes da gente começar essa entrevista para valer, eu gostaria de te parabenizar. Bem-vindo ao mundo dos casados, ou seja, menos horas de jogatina. Não sei se a sua esposa, como é que ela, se ela curte o teu trabalho, gostar de games e tudo mais. Então, parabéns, né, pelo casamento. E também te parabenizar pelo Diego Souls, cara. Como é que tá sendo esse martírio masoquista? A ideia partiu do João, justamente porque eu construí, com um duro trabalho, ao longo de vários testes de hardware, eu construí uma fama de ser um péssimo jogador. Isso não é uma coisa que você cria de uma hora para outra, você tem que se dedicar muito na frente de uma câmera, ser incompetente por várias horas para você consolidar essa carreira bem sucedida. E como eu fiquei com essa fama de ser ruinzinho jogando, decidi, a ideia partiu do João de vamos fazer um quadro em que ele joga um jogo conhecidamente difícil e ver o resultado, justamente que ia atrair as pessoas, ver essa dicotomia entre um cara que não sabe jogar contra um jogo que não é muito piedoso com os noobs. Então eu tô indo bem. Em minha defesa, tá? Eu já fiz, acredito, a altura que eu tô mais ou menos, a metade do jogo tá feita. Eu tenho teimado bastante num set que todo mundo jura que não funciona a longo prazo. Todo mundo joga com espada e escudo. Eu me recuso a usar um escudo. Eu não me adapto com o gameplay de escudo na maior parte dos jogos. E eu não tenho usado ele. E até agora eu tenho ido. Eu gosto muito, e agora é um pouco de maldade da minha parte, mas eu gosto muito que todo mundo diz que esse set que eu tenho não dá pra fechar o jogo. E já faz muito tempo que eu continuo avançando sem usar, sem trocar esse set. Tenho usado aí uma arma de longo alcance, uma arma longa, e nada de escudo. O escudo fica nas costas só porque ele dá um bônus de estamina, mas só pra isso. E eu tô muito curioso pra ver se não vai ter o momento que eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que dizer, galera, vocês tinham razão, eu devia ter jogado com escudo. E o resultado tem sido muito legal. Principalmente porque quase todo mundo quando joga um jogo, não só o Dark Souls, a maior parte dos jogos você busca um tutorial ou às vezes pelo menos uma dicasinha mínima ali, sabe? Aqueles posts, 5 coisas que você precisa para saber jogar tal jogo. E a ideia do Diego Souls era que nisso não acontecesse e eu tivesse que quebrar a cabeça contra o jogo. Então, várias vezes eu tô fazendo a pior coisa disponível, tô fazendo do pior jeito que dá. E em partes essa é a ideia. Vocês acompanharem meu martírio e a função do João também é ficar sofrendo do lado, já que a ideia foi dele, ele vai ter que aturar isso comigo até o final. Eu tenho acompanhado essa saga de vocês e eu tenho que parabenizar. Está sendo uma experiência, pelo menos para mim que sou telespectador, fantástica. Então, boa sorte com o seu set e infelizmente eu vou avisar, você está indo pelo caminho mais trabalhoso, mas cara, acredite em mim, se você conseguir fechar o jogo do jeito que você está indo, você vai poder esfregar na cara de todo mundo, até na minha que você conseguiu. Então, segue o que você quer fazer. Beleza, vamos lá. Keber, com a chegada da NVIDIA RTX e o recente lançamento dos novos processadores Intel, que rumo à indústria de games, seja a plataforma PC ou mesmo dos consoles, poderá seguir? O que acontece, principalmente quando a gente olha para a nossa situação aqui no Brasil, é que o lançamento dos processadores i9, da nona geração, principalmente que saiu os primeiros são os high-end, saiu o topo de linha, e o lançamento da RTX é um mercado que pra gente impacta quase nada, para nós brasileiros. Uma RTX é a realidade da minoria dos gamers, a maior parte dos brasileiros vão mirar o quê? Numa 1050, 1050 Ti, até uma 1060. Vai ter um segmento entusiasta ali na altura da 1070, e a gente tem um nicho muito pequeno que é o cara que vai das 80 e as 80 Ti.
Eu sou rica! Então, pra gente, eu lamento ainda muito que, e é uma coisa que a indústria sempre faz, ela começa a nova geração com os produtos topo de linha, os mais caros. Eu lamento muito que, por enquanto, pra gente não significa praticamente nada esses lançamentos. Vai atingir uma fatia do público que é pouco significativa. O que vai impactar é uma nova geração aí, uma 2050, 2050 Ti, esse é o produto que a galera vai olhar. E a nona geração, esses primeiros produtos, eles estão mais voltados para criadores de conteúdo, coisas mais entusiastas. Então, por enquanto, a gente não tem um impacto tão grande na parte de gaming. Eu estou muito curioso para ver o que a AMD vai fazer, principalmente porque nós vemos de um histórico em que a linha Radeon e os processadores AMD vêm dominando a maior parte dos consoles. Nós temos exceções que é o Switch, que usa um chip desenvolvido pela NVIDIA, mas em geral os consoles Play e Xbox têm usado processadores e chips gráficos AMD. Então o que a AMD tem feito é o que costuma impactar bastante na parte dos consoles. E a AMD está vindo numa virada muito grande de litografia, eles estão migrando tudo para 7 nanômetros, uma nova tecnologia mais eficiente, menos consumo, mais performance. E não é uma coisa que a gente vai ver de cara, porque os consoles precisam ser econômicos, eles precisam ter um preço competitivo, então eles não podem pôr a melhor tecnologia que estão desenvolvendo, porque senão o custo sobe muito e ninguém compra o videogame. Mas de qualquer forma, a evolução que o Ryzen teve recentemente e possivelmente novas gerações Vega, essas coisas, pode ser que a gente veja o impacto disso vindo para os consoles. Aí sim, esses produtos a gente pode ver uma diferença maior. Eu não sei com quem que a Sony está trabalhando, eu não sei necessariamente com quem que a Xbox está trabalhando, mas a AMD já deu a entender que eles estão trabalhando no futuro dos consoles, está vindo tecnologia por eles lá, então é possivelmente do lado vermelho da força que a gente vai ver o que vai impactar nos consoles. Será que em algum momento os consoles vão poder bater pelo menos de igual para igual com o PC? Não precisa ser, não estou chegando aqueles entusiastas high-end, mas assim, olha, tem um PC de ponta, meu console bate, ou pelo menos se equipara. Isso vai acontecer nunca. Fico bem tranquilo, eu sei que a galera, principalmente os fãs aí dos consoles, esse refresh que rolou tanto no PS4 Pro quanto no Xbox One X, eles ficam muito felizes da alta performance, dos gráficos mais avançados, mas isso não acontece por uma questão de como o mercado funciona. Mesmo com a Microsoft e a Sony criando esse novo segmento dos consoles um pouquinho mais potentes para você atender o consumidor que quer mais qualidade gráfica, o PC sempre tem a possibilidade, por ser versátil, de você pôr peças que são muito mais caras e muito fora da curva. Então, por exemplo, a gente está falando das RTX, que é uma coisa que pouquíssimos consumidores vão comprar. Não tem como uma Sony e a Microsoft pegar essa tecnologia e pôr num console de produção em massa, porque eles não têm um volume tão grande assim para se arriscar a criar um modelo para isso. Então, o PC sempre vai ter a vantagem de que ele consegue entregar mais desempenho para o cara que quer gastar mais. Se você olha a disputa consoles versus PC, é mais interessante você pensar, na verdade, na realidade, não necessariamente quem tem o maior desempenho de todos, mas você pensar na realidade do que é o custo para montar um PC e um console e você fazer esse balanço. Nessa situação, o console tem chances melhores, porque quando você olha o custo de um PS4 Pro e de um Xbox One X e você pensa um investimento semelhante para montar um PC, você vai ver que, principalmente na parte de gráficos, você costuma ter uma vantagem nos consoles. Eles conseguem entregar uma qualidade gráfica maior do que a média dos computadores com custo semelhante. Então, nessa briga direta, os consoles vencem. Agora, quem tem o melhor gráfico vai ser sempre o PC, e você pode escolher qualquer época, porque quando você olha você vê o lançamento de um console, ele não sai com a tecnologia mais recente, ele sempre está com uma tecnologia anterior. Então, por exemplo, você olha o Xbox One X, que hoje é a referência de desempenho, ele tem um excelente chip gráfico com alto desempenho, ele consegue entregar 4K, mas você tem limitações, por exemplo, no processador, que usa microarquiteturas anteriores, ele trabalha com algo que é baseado em Jaguar, que é uma tecnologia que vem desde os FX e que todo mundo que acompanha PC sabe o quanto isso não é recente, mas ele é um produto que entrega. A galera que está jogando em FX, processadores aí 6300, 8300, sabe que dá para jogar neles, eles entregam uma performance suficiente. E então não tem como a Microsoft ir lá e subir muito o preço do Xbox One X, colocando alguma coisa como um Ryzen de última geração, porque o Xbox One X já é caro dentro do contexto dos consoles, e em partes não faz sentido você arriscar se você está entregando algo um resultado tão eficiente quanto o Xbox One X. Então, no fim das contas, a máxima performance, a melhor qualidade gráfica, as últimas tecnologias vão estar sempre no PC. Independente da época, independente de um lançamento. Se sair um PlayStation 5, o Xbox One X 2, sei lá como é que eles vão querer chamar a próxima geração, ele já nasce atrás do PC, com certeza. Ok, vou botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. É diretamente nos consoles, tá? Se ao invés de termos a AMD no PS4 ou no Xbox One X, a gente tivesse a NVIDIA, o GPU NVIDIA e o processador Intel,
qual seria, você acredita que teríamos uma diferença de performance nessas máquinas, nos consoles? Esquece PC por um minuto, estou sendo direto nos consoles. Eu acho que no fim das contas não ia, se PlayStation e Xbox usassem um processador Intel e um chip gráfico Nvidia, mas provavelmente não ia ser essa a solução. Normalmente os fabricantes de consoles, eles tentam pegar a empresa que entregue um projeto que resolva ambas as partes. É por isso que a AMD tem a vantagem de ter processador e chip gráfico. É por isso que a Nvidia entregou isso também com a sua linha porque eles têm agora CPUs mobile combinadas com chips gráficos, eles entregam uma solução completa também. E por isso que eles levaram o Switch, conseguiram ser a fabricante do chip do Switch. Mas eu acho que se trocasse as fabricantes, se nós tivéssemos Intel trabalhando, até porque a Intel está trabalhando em chips gráficos agora mais pesados, inclusive placas dedicadas, mesmo que a gente trocasse para um PlayStation 5 com Intel, um PlayStation 5 com Nvidia, eu duvido que a diferença fosse muito grande em desempenho, porque a pressão sobre os consoles de entregar desempenho e ser barato vai ser a mesma. A pressão de mercado eu quero que você me entregue o máximo de qualidade gráfica que der, mas eu preciso que você continue barato, essa pressão vai fazer com que o resultado final não seja muito diferente, independente da fabricante. Então, no fim das contas, mesmo que não fosse a AMD fazendo os consoles, no fim do dia eu acredito que eles teriam uma performance semelhante com os modelos que a gente tem hoje. Valeu a pena esperar pelo Monster Hunter World para PC? Eu acho que depende do gênero, depende muito da sua pressa, porque tem gente que quer muito jogar. E aí você acaba pegando a plataforma que vai sair primeiro. Mas no caso do Monster Hunter, eu acho que é um jogo que compensa esperar. Tem alguns outros que tem esse estilo também, que eu acho que vale a pena você esperar o PC por causa das especificidades do PC. Por mais que a desenvolvedora não tenha caprichado muito em trazer características do PC na versão do Monster Hunter. Então, por exemplo, você não tem muito de filtros diferentes, não tem muitas tecnologias, não tem muitos efeitos que só o PC consegue trazer por causa da performance maior. Não temos cuidados como, por exemplo, com relação ao Ultra Wide, que é uma configuração de tela um pouco diferente, mas que nós já temos uma comunidade gamer já jogando em telas maiores. Obviamente, a combinação de telas também não está na conta e coisa e tal. Mas ainda vale a pena porque, principalmente, os consoles precisam travar esse tipo de game a 30 FPS, porque é um game de mapa grande, complexo. E para games de ação com muito movimento é legal ver ele rodando a 60 quadros por segundo. Não é algo que impossibilite jogar a 30 FPS, não é aquela visão que degride, que acha horrível jogar a 30 FPS, isso já é um exagero. Muito jogo roda muito bem a 30 FPS, tendo na taxa constante de quadros está ótimo, mas quando você tem muito movimento na tela, quando você tem muita ação, e o Monster Hunter tem trechos que tem muita ação, sim, e muita coisa se mexendo, e muito enfrentamento e coisa e tal, 60 quadros por segundo é mais legal de ver a cena de ação. Então outros games vão seguir essa lógica, aí Tomb Raider também é legal ver a 60 quadros por segundo. Vou lamentar muito ter sido forçado a jogar Homem-Aranha novo a 30 quadros por segundo no Play, independente da configuração, Play 4 Pro. Infelizmente eu queria muito ter visto ele rodando a 60 quadros, porque ele é um jogo muito fluido, com muito movimento. Então nós temos situações que realmente, se você gosta, se você já comparou 60 e 30 quadros, viu a diferença que isso faz, para mim é a chave da experiência em jogar no PC ao invés de nos consoles. Também colocando na conta o caso quando é FPS, porque teclado e mouse é o equipamento para jogar FPS para mim. Qualquer jogo que você tenha que mirar e atirar, eu não consigo, eu não me adapto bem com o controle. Né? Eu aprendi, Halo me ensinou isso, diga-se de passagem. Só para aproveitar então essa tua resposta, então nesse momento, pelo menos hoje, Monster Hunter World ainda não tem a opção de Ultra Wide. E desculpa, eu não tenho Spider-Man ainda do PS4, mas nem na versão Pro não tem performance, que nem tem o God of War? Então, o que acontece é que, e uma coisa que aconteceu bastante nessa geração do PS4 Pro, e justamente por essa limitação que eu comentei, principalmente do processador, ele ser um processador um pouco mais antigo, jogos muito amplos de mapa é um sério problema para aquele processador segurar uma taxa superior a 30 FPS. Rodar 60 quadros é muito pesado para um processador que não tem desempenho, quando o mundo é muito grande, com muito NPC, muita coisa acontecendo na tela. Então, games como o Homem-Aranha, quando você troca para o S4 Pro, você tem ganhos, você tem melhorias na qualidade gráfica, você sobe a resolução bastante, você passa a ter mais qualidade nos visuais do jogo, mas a taxa de quadros não muda, porque eles têm essa limitação. Se você tentar mirar a 60, é uma coisa que o processador não vai segurar. Então o jogo continua, ele fica mais bonito, porque tem mais performance, consegue pôr mais filtros, consegue subir a resolução, mas a taxa de quadros continua rodando a 30. Então, apesar de a experiência funcionar bem, a 30 a maior parte do tempo, pelo menos quando eu joguei, se mostrou bastante firme a maior parte do tempo, mas ainda assim não tem aquela fluidez, as cenas não se movem com aquela qualidade que você tem quando você joga 60 para os movimentos.
Tá, então para fechar Spider-Man, você acha que houve downgrade? Cara, eu acho isso uma questão que já, a essa altura, devia ter sido superada já. Principalmente, a pessoal já devia ter amadurecido bastante sobre isso. Já, a essa altura já é pirraça de fanboy querendo esfregar que o título é muito legal, mas eu quero achar um problema. O Homem-Aranha foi assim, o jogo é muito legal, eu tenho que achar algum problema idiota para encher o saco. E aí foi essa questão do downgrade. Todo desenvolvedor, cara, ele tem um sonho com o game, ele tem uma coisa que ele diz, nossa, eu quero entregar isso. Mas a realidade, quando ele vai finalizando o jogo, tem que trazer ele para baixo. Então aconteceu com títulos que nem Witcher, quando você olha o Witcher, aconteceu com títulos como BioShock Infinite, são jogos excelentes, são jogos aclamados e que houve essa redução. Você tem uma realidade, à medida que você vai terminando de desenvolver o jogo, você vai percebendo que algumas das coisas que você queria usar de filtros, de tecnologias, não vão ser possíveis por causa da limitação de tecnologia. Então, o clássico que o pessoal pega no pé é, por exemplo, a questão de reflexos. Eles tiveram que trabalhar com o que dava para fazer o efeito de reflexos, justamente por não ter ray tracing ainda entre as técnicas de renderização. Vocês não fazem ideia da gambiarra, ou talvez quem já viu, é uma bela de uma gambiarra que você tem que virtualizar uma imagem para fazer de conta que é aquilo que está lá. Você tem que fazer um monte de coisinhas que o resultado fica bom quando bem feito, mas não é uma representação real de um reflexo. Então você vai encontrar esse tipo de problema. Então você tem um monte de limitações técnicas e que você precisa lidar com elas, e a questão das poças d'água foi uma questão muito boba, que ficar procurando defeitos, né? Justamente é uma coisa que é difícil de você criar com as tecnologias atuais. Você tem que fazer um monte de gambiarra, tem que dar um jeitinho para criar os reflexos. E o jogo como um todo tá com um visual bom, então ficar se apegando, eu achei um personagem que tá meio deformado num canto, como se um jogo de mundo aberto você não fosse achar alguma coisa bizarra em algum canto. É só alimentar uma discussão boba para você ter o pessoal que quer falar mal de uma coisa ou de outra, achar um probleminha aqui ou ali. E eu não sei, eu ainda não entendo por que essas coisas ganham tanto volume na discussão. Eu não entendo por que o pessoal alimenta tanto isso ainda, porque eu, por exemplo, não tenho mais saco para esse tipo de bobagem. Eu acho muito legal ver aqueles caras todos deformados naquele barco do Homem-Aranha, porque é engraçado. Mas é que eu sei que tem gente que acha que ter um NPC num canto que quase não importa no jogo, todo deformado, como se isso fosse importante. E se eu desenvolvesse esse jogo, eu ia pôr um monte de problema nos cantos para esse pessoal ter do que falar. Sinceramente. Isso é desculpa pra picuinha. Simples assim. Simples assim. Beleza. Vamos agora pra do hype, né? Olha, eu verifiquei que o Anthem, que vai ser lançado agora 22 de fevereiro, ainda não liberaram especificações técnicas. Eu tô bom, né? Tô cada dia do evento, tô com a camiseta diferente, com o Javelin aqui. Tô com o último, esse é o Storm. Eu entrei hoje, antes de vir para a feira, para ver no site oficial se tinha liberado os requerimentos. Não liberaram. O que você acha que eles vão pedir de máquina para rodar isso? Tanto mínima quanto máxima. Baseado no que a gente já viu hoje, do que eles liberaram de vídeos. Eu acredito que ele vai ser um jogo meio complicado para rodar, em geral, por causa dessa coisa do mundo bastante amplo. Mas, em partes, a gente tem uma vantagem de que os consoles eles acabam criando também uma limitação de até onde o desenvolvedor consegue ir, infelizmente, por limitar a capacidade criativa do desenvolvedor do jogo. Ele não pode fazer o que ele quiser, ele tem que se dar conta que precisa rodar, não dá para pôr com todos os efeitos do mundo, mas ao mesmo tempo isso também cria uma coisa que limita também o hardware que você vai precisar no PC. Então não tem como ser uma especificação impossível no computador, porque se for assim não vai rodar no console também. Hoje em dia, pensando numa configuração aceitável, eu acredito que se você tem aí, sei lá, um Ryzen 5, um Core 5, uma GTX 1060, uma RX 580, você vai rodar esse jogo em uma boa qualidade. Pelo menos uma qualidade superior a que os consoles, principalmente os básicos, vão entregar. Então eu acredito que seja por aí, 8 GB de RAM, talvez 16 se forçar a barra, mas é sempre preocupante ver eles demorarem muito para dizer as especificações. A gente fica naquela se vai ter problemas de otimização ou não. Eu te fiz essa pergunta justamente por isso, porque o ano está acabando. E daqui a pouco lança o jogo. Cadê a especificação? Pra gente já entrar em pânico, né? Meu Deus, pede uma RTX, eu não tenho, e agora? Eu não quero, esse eu não vou comprar de console. Esse vai ser de PC também. Um detalhe em relação ao Monster Hunter, como são empresas distintas, a BioWare pode dar uma gordurinha a mais ali em recursos de filtros para PC, né? Console, óbvio, tá explicada a limitação. Mas no PC, acho que a BioWare pode dar uma empurradinha, você não acha? Principalmente pelo pisão na bola que eles deram em Mass Effect Andromeda, né?
Seria legal ter alguma coisa diferente no PC. Essas horas, quando aparecem as parcerias com fabricantes que nem a AMD e Nvidia, a gente começa a sentir mais segurança que vai vir efeitos ou não. Não foi uma coisa tão intensiva, por exemplo, Witcher teve muita coisa da Nvidia, ou foi um caso parecido também no Andromeda. Não estou vendo tanto isso no Anthem, então a gente já fica... Talvez não venha muitos efeitos diferentes, talvez não tenha um diferencial tão grande. Vamos ver o que eles vão trabalhar. A BioWare é uma empresa bastante consolidada, é um estúdio que a gente leva muito a sério, um desenvolvedor de games que a gente leva muito a sério. Acredito que o trabalho deles, acredito que eles vão entregar um bom resultado final no PC, mas a essa altura eu não sei até que nível a gente pode esperar muitos diferenciais da versão de PC comparado com a experiência nos consoles. Às vezes até é ruim quando chega um pouco depois no PC em relação aos consoles, a gente sempre lamenta, né, quem tem só PC, não usa outras plataformas para jogar, mas isso às vezes acaba nos dando uma segurança que eles vão tentar trabalhar em alguma otimização, algum diferencial. Por enquanto, não sei o quanto isso vai ser diferente. O que dá para sempre destacar é, novamente, os 60 FPS é uma coisa que, infelizmente, os consoles não vão conseguir entregar por questão de processador e por questão de eles estão muito preocupados em entregar visuais, qualidade gráfica, e quando você reduz a taxa de quadros que você está entregando, você também consegue empurrar mais efeitos gráficos. Dependendo do que você está buscando, funciona bem. A experiência de televisão é a 30 quadros, a gente assiste TV a 30 quadros, 24 quadros em cinema, esse tipo de coisa. Então faz mais sentido, mas o cara de PC que está jogando com teclado e mouse, ele está acostumado com uma responsividade mais próxima dos 60 quadros. 60 Hz é como um monitor padrão roda. Então depende da experiência que você está buscando. Eu particularmente prefiro deixar o jogo mais feio para conseguir rodar a 60. Exceto se os gráficos ficarem muito ruins, aí eu abro mão e aceito jogar a 30 para pelo menos manter um nível de qualidade aceitável. Mas minha prioridade é mirar no 60 quando eu estou jogando. Perfeito. Para fechar, mestre, Diego Souls, como está sendo a experiência desse literalmente esse jogo masoquista que você está jogando de Dark Souls, e teremos Dark Souls 2? Errou! Teremos Diego Souls 2? Olha, a primeira coisa que eu gostei muito do Diego Souls foi descobrir o quanto é legal o Dark Souls. Eu já tinha uma comunidade de fãs muito grande, a gente sabe que tem gente que ama esse jogo. Um dos maiores sinais de que um jogo é bom é o quanto ele influenciou todo o gênero, então nós temos aí vários jogos com algumas inspirações com o Dark Souls, então você vê como ele é referência quando ele começa a ter elementos deles sendo trazidos para outros jogos. Eu nunca tinha jogado e gostei, para mim o mais legal foi descobrir o quanto eu gosto de Dark Souls na série. A parte mais difícil para mim tem sido como não poder buscar informações adicionais é difícil. Então, e de certa forma eu acho que atrapalha a minha experiência. Eu acho que aproveitaria mais Dark Souls se eu não estivesse fazendo a série Diego Souls, porque tem muito conteúdo que eu estou perdendo, oportunidades que se você não vê alguém te avisando no tutorial, se você não encontra um post te avisando coisas para que você não pode deixar passar, você deixa passar. E então, a gente pega de forma limitada a quantidade de dicas que eu recebo no chat, até para justamente a galera não soprar tudo que eu preciso fazer, mas volta e meia alguém avisa de alguma coisa que querem que eu faça, que a gente vai lá e faz, e é muito legal, e eu não ia achar se não tivessem me avisado. Então, a experiência tem sido muito legal, é muito bacana ver você jogar totalmente sem informações, é uma experiência muito diferente. Eu vi o quanto ficou importante você poder buscar na internet informações adicionais para a sua experiência com jogos. Então, se impor isso de não poder fazer mudou a minha experiência, foi legal, foi bacana ver como a situação muda. E sobre sempre quando pedem pra gente se a gente vai fazer outras séries nesse formato, eu sempre penso, cara, eu tô na metade ainda do Dark Souls, no primeiro. Então eu vou ter que pensar com muito carinho, vai levar muito tempo para eu terminar, então eu tenho então eu não preciso me preocupar em confirmar se vai ter uma segunda temporada, se a gente vai encarar outro jogo e jogar assim, porque primeiro eu tenho que sobreviver ao primeiro jogo, depois a gente pensa se vai encarar um segundo. Tá ótimo, perfeito. Gente, esse foi o Diego Kerber do Portal Adrenaline, eu sou Anderson Roberto na BGS 2018, quarto dia do evento. Obrigadão, gente. Fomos! Tchau, tchau! Ha 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 ha!